Como fazer um inventário extrajudicial perfeito? Passo a passo. Olha, no vídeo de hoje eu vou te ajudar a se tornar um especialista na área e não ter mais dúvidas na hora de abrir o inventário extrajudicial. Mas antes, já dê o seu like, já se inscreva no canal, porque semanalmente eu compartilho dicas práticas sobre inventários. Preparada? Preparado? Roda a vinheta. Como fazer um inventário extrajudicial perfeito? Qual o passo a passo? Bom, se você é o tipo de advogado ou advogada que simplesmente envia para o cartório toda a documentação de qualquer jeito e espera o cartório se virar, você não está trabalhando de forma correta, não está trabalhando como especialista e ainda não está respeitando o seu cliente. Você precisa assumir o protagonismo do inventário extrajudicial. A área extrajudicial é um dos grandes tesouros daquele advogado que atua na área de inventários. Por quê? Porque o inventário extrajudicial ele é muito mais célere, ele é menos burocrático e, consequentemente, os seus honorários vão vir mais rapidamente. Você vai ganhar honorários logo, rápido. Só que para isso você precisa saber o passo a passo e como atuar, como fazer o requerimento, como organizar a documentação, como calcular o tributo, como organizar o plano de partilha e muito mais. Você não pode deixar isso a cargo apenas do tabelião. Isso porque o tabelião é um ser humano e pode errar. O tabelião não sabe tudo. Eu cansei de ver inventários extrajudiciais errados, cansei de ver. Então, você precisa assumir esse protagonismo. Primeira coisa que você tem que fazer é, obviamente, o seu contrato de honorários com as cláusulas muito bem definidas e uma procuração, que pode ser por instrumento público. Procuração essa que será assinada por todos os herdeiros. Você já tem o contrato. Você já está contratado ou contratada para atuar no inventário extrajudicial. Você já tem a procuração, é hora de agir. Você vai organizar a documentação. Você vai fazer o checklist para que o seu cliente possa te apresentar, te encaminhar esses documentos. Vale lembrar que muitos desses documentos podem ser obtidos de forma online, como por exemplo a certidão de óbito, certidões de casamento, certidões de nascimento, você consegue pelo site Registro Civil. Além disso, você consegue de forma online também a obtenção das certidões de matrícula dos imóveis. Você consegue também de forma online as certidões negativas de tributos. Portanto, muita coisa você já pode conseguir. E eu sugiro que você faça isso e peça para o seu cliente apenas os documentos que não podem ser obtidos de forma online por você. Por quê? Porque você diminui o trabalho do seu cliente, evita que você fique toda hora pedindo algum documento para esse seu cliente. Tá bom? Isso é muito importante. Então vamos lá. O seu cliente assinou o contrato, ou melhor, os seus clientes, todos os herdeiros, e os seus clientes assinaram a procuração. Essa procuração pode ser por instrumento particular. Hora de organizar a documentação. Quais são os documentos obrigatórios? Então anote aí. Primeiro documento, obviamente, certidão de óbito do falecido, claro. Depois, cópia dos documentos de identidade, tanto do falecido quanto dos demais herdeiros. Você vai precisar também do comprovante de parentesco entre os herdeiros e o falecido. Que tipo de comprovante? Aqui vale a certidão de nascimento ou a certidão de casamento. Você precisa ainda da cópia da certidão de casamento dos herdeiros que são casados, porque é preciso identificar qual o regime de bens do casamento deles. Além disso, você precisa do quê? Você precisa das certidões atualizadas das matrículas dos imóveis, caso haja bens imóveis. Você consegue isso de forma online também. Você precisa ainda do comprovante ou dos comprovantes de titularidade dos bens móveis, como por exemplo o documento do veículo, como por exemplo o extrato bancário, caso o falecido tenha deixado valores em contas bancárias. Você vai precisar ainda de certidões negativas de tributos federais, estaduais e municipais. E aqui você consegue essas certidões no próprio site desses órgãos públicos, na Fazenda Nacional, na Cefaz, Fazenda do Estado, e na Secretaria do Município, Secretaria de Tributos do município. Então você consegue, ou Secretaria da Fazenda, isso conforme cada município, obviamente. Você consegue essas certidões de forma online. E por fim, caso o falecido tenha deixado bens imóveis rurais,
você vai precisar do CCIR, que é o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural. Esses são os documentos obrigatórios no inventário extrajudicial. Você vai organizar essa documentação, vai conferir essa documentação e então você vai fazer um requerimento de lavratura de escritura pública de inventário e partilha, que nada mais é do que uma petição endereçada ao tabelião, na qual você vai apresentar todo o cenário desse espólio, portanto, quem é o falecido, sua qualificação, local e data do óbito, se tem cônjuge sobrevivente ou não, qual o regime de bens desse casamento ou da união estável. Você vai relacionar todos os herdeiros, se esses herdeiros forem casados, indicar quem são os cônjuges e qual o regime de bens de cada um desses herdeiros, do casamento de cada um desses herdeiros. Você vai relacionar todos os bens, atribuindo valor a esses bens. Como é um inventário extrajudicial, sugiro que em relação aos bens imóveis, você atribua o valor ali, valor venal, atribuído pela própria Fazenda Pública Municipal para fins de IPTU. Se tratar de veículos automotores, você atribua o valor a esses veículos a partir do valor venal utilizado pelo Estado para o lançamento e para a cobrança do IPVA, porque você consegue a redução desses valores e, consequentemente, você consegue uma redução também do tributo. Então você vai relacionar esses bens e atribuir o valor. Em seguida você faz a partilha. Então você vai pegar ali aquele patrimônio. Se houver meação, você já apresenta um tópico do plano de partilha. Cônjuge meeiro, você atribui os bens a esse cônjuge meeiro ou companheiro meeiro e depois as frações para cada herdeiro. Você pode manter todo mundo em condomínio, atribuindo apenas os percentuais, ou, conforme o caso, você já pode atribuir bens específicos para cada um desses herdeiros, desde que haja ali a igualdade na partilha. E se não houver igualdade na partilha, tem problema? Não tem problema. O inventário, a escritura pública de inventário e partilha vai ser lavrada. Porém, o tabelião pode exigir o pagamento de ITCMD a mais. E ele pode exigir isso? Pode exigir isso. Por quê? Porque no inventário extrajudicial, o ITCMD deve ser recolhido previamente. Só que se a partilha for desigual, aquele herdeiro que ficou com um excesso, ou seja, com algo a mais, com um percentual maior, ele também vai ter que pagar ITCMD sobre essa diferença, sobre esse percentual maior. Por quê? Porque a Fazenda Pública olha para isso como uma cessão de direitos hereditários. Se um herdeiro recebeu um quinhão maior, a Fazenda Pública interpreta da seguinte forma: é como se todos os demais herdeiros cedessem uma parcela dos seus quinhões para que esse outro herdeiro fique com um percentual maior. Então você tem que entender esse desenho, entender essa dinâmica para não onerar ainda mais os seus clientes. Então essa petição, esse requerimento é muito importante. Eu vejo muitos advogados simplesmente enviando para o tabelião a documentação de qualquer jeito. Isso gera um atraso. E se você quer ser especialista nessa área, você precisa saber muito bem organizar a documentação, saber exatamente quais são os documentos obrigatórios. Você deve conhecer profundamente essa dinâmica sucessória para bem partilhar o patrimônio e deve saber como calcular o tributo ITCMD exatamente para que não haja nenhum prejuízo. É possível que você já recolha o ITCMD e já junte a guia do ITCMD, porém muitos cartórios já fazem esse serviço, ou seja, você manda apenas a documentação e o próprio cartório já faz o cálculo do ITCMD e já apresenta para você o documento de arrecadação para o seu cliente então poder efetuar o pagamento do ITCMD. Isso tem facilitado muito a vida dos advogados e também dos herdeiros. Então, se você conhece tudo isso, certamente você fará um inventário extrajudicial perfeito, sabendo esse passo a passo, como organizar bem o documento, qual o checklist da documentação e como construir esse requerimento de lavratura de escritura pública de inventário e partilha. Olha, não se esqueça de se inscrever no canal e de dar aqui o seu like. Semanalmente eu compartilho dicas práticas sobre áreas muito rentáveis da advocacia.
inventários, direito imobiliário e prática nas ações de família, principalmente questões patrimoniais de família e também processo civil. E eu vou deixar 2 vídeos agora para você aprofundar ainda mais o seu conhecimento. O primeiro vídeo, que já está aqui no meu canal, vou deixar em o link aqui em algum lugar dessa tela para você clicar e assistir esse vídeo, é o vídeo sobre inventário extrajudicial passo a passo. E o segundo vídeo que eu vou deixar aqui para você é venda de bens no inventário extrajudicial, onde eu ensino formas para você conseguir alienar bens mesmo diante de um inventário extrajudicial. Tá legal? Olha, um grande abraço, fica com Deus e até o nosso próximo vídeo.